Então, agora nós vamos ver as misturas de soluções. Para quem não me conhece, eu sou a professora Ângela Ferreira. Nesse vídeo a gente vai ver os tipos de misturas que existem de soluções. A definição do procedimento de mistura é quando você pega duas ou mais soluções e reúne em um mesmo recipiente. Eu pego uma solução A e uma solução B e coloco as duas juntas em um recipiente C, digamos assim. As misturas elas podem ser divididas. Mistura de solução de um mesmo soluto. Por exemplo, eu tenho 200 ml de uma água açucarada, né, com 50 gramas de açúcar, e um outro recipiente eu tenho 500 ml com uma massa de 80 gramas de açúcar. Eu vou juntar as duas, desculpa, num terceiro recipiente, né? Vou juntar 500 com 200 e vou ter também juntar as massas. Aqui a gente pode perceber que o volume dessa solução nada mais é que o volume da primeira solução mais o volume da segunda solução. O mesmo acontece quando você relaciona ali as massas, né? O que eu tenho aqui? A massa final vai ser a massa de um com a massa do outro. E se eu relaciono as massas, eu também posso relacionar os números de mols. Então, os números de mols vai ser nada mais que a soma do número de mols de um com o número de mols do outro. Então, eu posso dizer, né, sabendo que número de mols ele é a relação com a concentração, por exemplo, ele pode ser expressado em termos de concentração em mols por litro, por exemplo, vezes o volume. Substituindo aqui nessa expressão, eu chego a essa daqui, onde o volume final vai ser a soma dos volumes 1 e 2, e a concentração final vai ser uma relação entre essas concentrações individuais, tá bem? Então, isso aqui é como quando eu tenho um mesmo soluto. Como seria um exemplo disso? Vamos ver aqui. Foram misturadas duas amostras de soluções aquosas de hidróxido de rubídio, uma de volume de 400 ml, 0,25 molar ou mols por litro, é a mesma coisa, e a outra de volume igual a 250 ml, 0,6 molar. Qual será o valor da molaridade da solução resultante aproximadamente? Primeira coisa que eu faço em toda questão, né, é anotar as informações, volume da solução 400 ml, concentração 25 mols por litro, volume da segunda 250, concentração da segunda 0,6 mols por litro, e o volume da mistura vai ser o que eu tinha em um e o que eu tinha dois, 400 mais 250 dá 650 ml. Utilizando a formulinha lá que a gente viu anteriormente, né, que o número de mols da minha solução final vai ser o número de mols das soluções individuais, né, e colocando isso em termos de concentração e volume, a gente pode substituir para essa questão o volume final, que é o volume da mistura, é de 650, a concentração de 1 é 0,25, 400 ml, a concentração de 2, 0,6 e o volume de 2 de 250, simplesmente substituir aquilo que eu tenho. Aí eu vou fazer a conta, né? Fazer essa multiplicação aqui e essa daqui. E em seguida, né? Vou passar esses 650 dividindo. Fazendo essa continha aí, eu vou ter um valor de 0,385 mols por litro, que seria a concentração final, a concentração da mistura, né, final, tá bem? Então, essa seria um modo de aplicar esse tipo de misturas, onde eu tenho soluções de uma mesma substância. Um outro exemplo,
A questão relaciona-se com a solução obtida para uma mistura de 200 ml de 0,50 ml de ácido nítrico e 300 ml de uma solução 0,20 molar do mesmo ácido, quantos mols do ácido na solução final. Então, a gente anota aqui novamente as informações. Aqui da mistura, a gente faz a soma dos volumes dados, 200 e 300 ml, substitui nessa formulinha aqui os valores que a gente tem, certo? E faz a conta, né? Aí a gente vai encontrar um valor de 0,32 mols por litro. Ah, mas aqui em cima está perguntando o número de mols. O número de mols vai ser 0,32 mols cada litro, tá? Nesse caso. Então, seria achar a concentração, entender, interpretar o que ele está falando, tá bem? Um outro tipo que a gente tem é mistura de uma solução de solutos diferentes, sem reação química. No exemplo aqui, eu tenho uma solução aquosa de cloreto de sódio, uma solução aquosa de cloreto de potássio. Eu pego as duas, eu misturo as duas. Nesse caso, eu tenho duas situações diferentes, né? A gente simplesmente diluiu o sódio e o potássio, né? Foi uma diluição, então a gente vai ter a concentração final, o número de mols final vai ser igual ao número de mols inicial, e aí a gente pode escrever em termos de concentração e volume. E para o cloreto, a gente teria aqui duas fontes de cloreto, né? Cada uma vai contribuir com 1 mol de cloreto, né? Então, a gente vai ter que levar em consideração para o cloreto a mistura, né? Então, a contribuição para o cloreto do cloreto de sódio vai ser uma, contribuição do cloreto de potássio será outra, e na solução final a gente vai ter que levar isso em consideração. Um exemplo disso seria essa questão aqui, ó. Em uma aula prática, um estudante realiza uma mistura utilizando 300 ml de uma solução de hidróxido de magnésio, 4 mols por litro, com 600 ml de uma solução de cloreto de magnésio, uma concentração de 3 mols, aqui está escrito errado, é mols, tá? Mols por litro, não é m por litro, não. Mols por litro. Qual será a concentração do íons no final da solução? Vamos pensar, hidróxido de magnésio, MgOH2, se a gente for, digamos, dissociar ele em água, a gente vai formar um Mg2+, mais 2 mols de OH-, né? A questão fala que aqui eu tenho 4 mols de hidróxido de magnésio, né? A relação aqui, ó, 1 para 2. Então, se eu tenho 4 mols de magnésio, eu vou ter 4 de hidróxido de magnésio, eu vou ter 4 mols de cátion, do íon magnésio, e o dobro de OH menos, porque aqui a relação é 1 para 2. Mesma coisa eu vou fazer com cloreto de magnésio, tá? Fazendo uma dissociação iônica dessa substância, eu vou ter formação de Mg2+, mais 2 Cl-. Então, eu tenho um mol aqui e 2 mols aqui, certo? Então, a relação aqui de 1 para 2. Então, se eu tenho 3 mols aqui, eu vou formar 3 mols aqui e 6 mols aqui. Para quem não lembra de dissociação iônica, eu vou deixar a dicasinha do vídeo aqui que eu expliquei esse conteúdo, tá? Mas aqui também é uma relação estequiométrica de 1 para 2. Só você entender esse processo aqui para você conseguir resolver a questão, tá? Saber quem é o hidróxido de magnésio, saber quem é o cloreto de magnésio, no caso, tá bom? Então, vamos saber a concentração dos íons no final. Como que ficaria? Vou repetir aqui só o que eu já tinha pensado antes, que eu já tinha proposto antes, e vamos fazer para o magnésio. Quais são as fontes de magnésio que eu tenho? Eu tenho uma mistura, né? Eu tenho magnésio como fonte aqui, né? Formando magnésio Mg2+ aqui e o Mg2+ aqui também, certo? Então, essas duas fontes de magnésio,
elas serão consideradas na hora de fazer o cálculo. Tem uma mistura aqui. Então, o que a gente vai ter? Utilizar essa questão da mistura. Então, vamos fazer lá. Substituindo, eu tenho 300 ml de um e 600 do outro, então no final eu vou ter um 900 ml, substituindo com as informações que a questão me dá, 4 mols a 300 ml de uma solução 4 mols por litro e 600 ml de uma solução 3 mols por litro. Vou fazer simplesmente a conta, né, resolver aqui, e vou achar uma concentração final de magnésio de 3,33 mols por litro, tá? Então, no caso do magnésio, eu tenho duas contribuições, né, dos íons magnésio. Então, tem que levar em consideração essas duas contribuições. No caso do hidróxido OH- e do Cl-, eu tenho apenas uma contribuição. Só que a gente tem que estar atento a essa estequiometria aqui, né? Que aqui é 1 para 2. Então, por exemplo, se eu tenho 4 aqui, eu vou ter 8 aqui. Fazendo para o hidróxido, né? Levando em consideração que não são 4 mais mols, mas sim 8, que é o meu início, e eu tenho uma diluição, substituindo os valores aí, eu vou encontrar 2,67 mols por litro. Por que aqui é 8? Porque eu tenho uma relação de 1 para 2 do número de mols do hidróxido de magnésio para o hidróxido, tá? Fazer o raciocínio análogo ao cloreto, né? Eu tenho 1 mol aqui, 2 mols aqui, então se eu tenho 3 aqui, eu vou ter 6 do lado de cá. Fazendo a continha aí, substituindo, né? A minha solução final tem 900 ml, estou partindo de uma solução de 600 ml a 6 mols por litro, então eu vou fazer a continha e vou descobrir que eu tenho uma solução final com 4 mols por litro. Então, descobrir do magnésio, descobrir do hidróxido e descobrir do cloreto, beleza? Mistura de solutos diferentes com reação química. Aqui, por exemplo, eu tenho iodeto de cálcio misturado com cloreto de alumínio, formando o cloreto de cálcio e o iodeto de alumínio, tá? Simplesmente eu misturei um recipiente no outro e ocorreu uma reação. Nesse caso, eu posso seguir alguns passos para facilitar a minha vida. O primeiro passo, conhecer a equação química que representa o processo. Nesse caso, é muito importante você saber como se forma uma reação química, tá? Verificar ou efetuar o balanceamento da equação química que representa a reação. Se houver dados suficientes, o número de mols, verificar o número de mols na relação ali do balanceamento. Eu vou deixar aqui também, caso vocês tenham dúvidas nos balanceamentos, a aula de balanceamento vai aparecer nos cards aqui. Determinar o número de mols de cada um dos produtos formados na reação química e determinar a concentração de cada um dos produtos numa solução resultante. Então, vamos a um exemplo. Um caminhão-tanque tombou e derramou 400 litros de ácido sulfúrico de concentração 6 mols por litro para dentro de uma lagoa. Para amenizar os danos ecológicos, decidiu-se adicionar bicarbonato de sódio à água da lagoa. Calcule a massa mínima de bicarbonato de sódio necessário para reagir com todo o ácido derramado. Dados lá o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, que a massa molar dele é 84 gramas por mol. Então, eu fiz a reação entre o ácido sulfúrico e o bicarbonato de sódio, formando o sulfato de sódio mais água e CO2. Lembrando que forma o ácido carbônico. Nessa reação aqui, o ácido carbônico se decompõe em CO2 e água. Essa é uma reação aqui entre um ácido e um sal. Recomendo, caso não saibam fazer as reações, dá uma olhadinha na nossa aula de reações também, tá? Que ela tá bem completinha
e vai mostrar como que faz isso, beleza? Então, como que acontece aqui? Eu tenho estequiometricamente 1 mol de ácido sulfúrico para 2 mols de bicarbonato de sódio, para 1 mol de sulfato de sódio para 2 mols de ácido carbônico, que seria esses dois aqui, ó, que estão, eu simplesmente juntei, tá bem? Vou calcular o número de mols de ácido sulfúrico com as informações que eu tenho. Eu tenho lá que uma concentração de 6 mols por litro, um volume de 400 ml, simplesmente isolo o N e faço a conta e acho que eu vou ter 2.400 mols de ácido sulfúrico, certo? A gente entendeu, a gente viu que a relação de número de mols é 1 para 2, então eu preciso de 2 ácidos. Então, com relação ao número de mols, 1 mol de bicarbonato de sódio está para 2 mols de ácido sulfúrico. Então, eu simplesmente substituí aqui pelo número de mols de ácido sulfúrico e calculei o número de mols para o bicarbonato. Eu quero saber a massa do bicarbonato. Eu sei que a massa ela pode ser dada pela massa do composto dividido pela massa molecular do mesmo, por isso que a questão deu a massa molecular, tá? E substituindo aqui 4.884, eu acho a massa do meu composto, que vai ser 4.800 vezes 84, vai ser nada mais que 403.200 gramas de bicarbonato de sódio, tá bem? Então, seria um exemplo da utilização quando eu tenho uma reação química. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula de mistura. Caso não tenha entendido, deixe nos comentários as dúvidas, tá bem? Se inscreva no canal, coloque aí o sininho, ativa o sininho para você receber a notificação dos vídeos postados aqui. Caso queira, me siga no Instagram, Prof. Ângela Ferreira, e meu muito obrigado.